Já estamos no horário e o João, trabalhador da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite, meus amigos, ou final de boa tarde, né? Hoje o capítulo que nos cabe comentar do livro Vida Feliz é o capítulo 102. O Vida Feliz ele é psicografado por Divaldo Pereira Franco e é de autoria do Espírito Joana de Ângeles. E diz assim: Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias sem um competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permanecerdes emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Mais uma vez, a Joana, como não pode ser diferente, ela vem dizendo em outras palavras o ensino de Jesus. Se a gente para meditar um pouco no ensino de Jesus, ou seja, o Evangelho, ele nada mais é do que a condensação das leis da vida, das leis do universo. E sempre que a gente tenta de alguma forma ir contra a esse movimento da vida, a gente fica fraquinho, a gente se sente angustiado, a gente se sente oprimido. Então, Joana aqui ela lembra justamente dessa necessidade da gente saber escutar o nosso íntimo, aquela fome tão grande que a gente tem. Mas que fome é essa? Que fome é essa? Que sede é essa que muitas vezes a gente tem e não consegue identificar? É a fome justamente do Espírito, das necessidades do Espírito. Esse movimento contínuo que sai de dentro da gente e se irradia para o nosso próximo. Que vocês possam ter uma ótima palestra. Obrigado, Senhor. Que tua luz esteja sobre nós, nos abençoando nesse início de noite, nos trazendo o conhecimento, o teu nome, as tuas palavras, nos reunindo aqui, Senhor, como uma grande família, que gosta, Senhor, de olhar para dentro de si, de se perceber, de se melhorar cada vez mais. Pois assim nosso Kardec nos ensinou, assim tu nos ensinastes, e assim nós nos sentimos presenteados por tudo isso que nos é proporcionado. Assim pedimos a nossa veneranda Joana de Ângeles que envolva o Nelson Tavares, trabalhador da casa, que preparou a palestra para dividir com a gente todo o conhecimento e estudos nessa tarde, nessa noite. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos. Graças a Deus. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Joana. É uma alegria receber a todos. Bom, o nosso tema de hoje é um tema denso, assim, eu diria até difícil, ressentimento. Ressentimento exige cautela, né? Porque não é um tema assim, não dá para mexer nas coisas assim, bagunçar e depois não arrumar, né? Bom, vamos lá. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei o livro Psicografia da Nise, que tem um capítulo sobre ressentimento, e a gente vai tratar do capítulo de número... Espera aí. Bom, um capítulo do livro, que até eu achar aqui, homem, administrar negócio de microfone, mais livro, achar página... Vocês acreditem, tá aqui, tá? Vê aí, Dê, por favor.
Ressentimento. Ó, tá falando que não sou só eu, não. É mais para a direita. Tá novo, não tá nem descolando a coisa, né? E aí, vamos lá. Nise vai dizer algumas coisas importantes. Aliás, estou terminando de ler o livro e é bom o negócio. Olha aqui. Nise vai começar dizendo assim: é saudável a gente se magoar. É muito comum, quando alguém causa sofrimento a gente, que nós nos magoemos. É absolutamente saudável, não é só natural, não. É saudável que assim o seja. Mas, apesar de ser comum, apesar de ser saudável... Obrigado, amor. É capítulo 8. Né? Capítulo 8. Não é só ressentimento, não. É raiz do ressentimento. Porque é importante buscar a gênese da questão. Aliás, vou ler aqui. Tem uma epígrafe da Madre Teresa que vai dizer: não ame pela beleza, pois um dia a beleza acaba. Não ame por admiração, porque um dia você vai necessariamente se decepcionar, porque todo mundo está sujeito a isso. Ame apenas, porque o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Madre Teresa. Bom, e aí Nise vai dizer para a gente que é natural. Só que com o tempo a gente tem que vir diluindo essa mágoa. Porque se a gente não trabalhar a mágoa que começa a nascer, a gente vai ter problema, porque essa mágoa vai crescer e vai dar problema grave. A gente já pode imaginar no que vai dar, porque o tema de hoje é ressentimento. Bom, qual é o tempo que eu tenho que levar para diluir a mágoa que decorre do sofrimento que alguém causou em mim? Isso depende. Depende basicamente de dois fatores. Um deles é a gravidade da ofensa, vamos chamar. Então, quanto mais grave aquilo que me causaram, mais tempo eu vou levar, provavelmente, para diluir os efeitos dessa ofensa que me causaram. Um segundo fator que a gente precisa considerar é a capacidade do indivíduo de perdoar. Quanto maior a capacidade de ele perdoar, mais rápido eu vou superar a mágoa. E quanto mais dificuldade de perdoar eu tiver, mais tempo vai perdurar essa mágoa. Não sei se vocês lembram lá do tempo da escola, quando faziam aqueles gráficos que botavam os dois vetores, e aí a gente tem que fazer essa equação. Quanto mais rápido o meu tempo de perdão e menor a gravidade da ofensa, mais rápido eu vou superar a dor da mágoa. Mas uma coisa é fato, a gente precisa superar. Porque se esta mágoa não for trabalhada, não for diluída, ela vai redundar em problemas bem mais graves, que a gente vai discutir na noite de hoje. Bom, é pedagogicamente correto a gente dar exemplo, então vou contar uma história para vocês. Mas antes, queria diluir uma questão que costuma ser um equívoco naqueles que não estão habituados na lida com os sentimentos, na lida com as emoções. Não confundam, quando a gente fala em perdão, não confundam o perdão com o esquecimento. Esquecer não é saudável, porque esquecer significa se colocar de novo no contexto de dificuldade vivida, sendo uma pessoa passível, frágil, diante daquela mesma ocorrência para viver as mesmas experiências de dor. O perdão não tem a ver com esquecimento, até porque não é um problema de memória. O perdão tem a ver com a superação, como diz a própria Nise, com a capacidade de diluir a mágoa que aquele problema gerou. Não diga, eu esqueci, se esqueceu não resolveu. Está acumulando para lá para frente o negócio aparecer de novo. Não é uma questão de esquecer, é uma questão de perdoar. Ter consciência de que me fez, mas aquilo não me gera dor, aquilo não me gera sofrimento, aquilo não me causa estranheza, aquilo não me causa nenhum tipo de sentimento nocivo que impede a minha caminhada de forma livre e plena. Bom, vamos à história. É uma história difícil, porque toda história que tem ressentimento, que tem, né, não é fácil.
Eu vou contar para vocês a história de uma amiga que, quando ela me contou a história, ela não disse que a história era dela. É também uma estratégia boa para desabafar, sem dar efeito colateral, né? Ela veio me contar uma história, e ainda bem que eu não fiz nenhum comentário desonroso, porque tem isso, né? A gente tem que tomar cuidado para não fazer nenhum comentário desonroso, porque se é a pessoa, você já fez errado. A história é a seguinte, escuta essa. Ela era noiva, tinha lá seus 20, não sei quantos anos, e um dia o noivo, assim, noivo, eu não sei, porque mulher, não sei se eu estou errado, vê se tem preconceito nisso. A mulher tem, assim, começa a ficar sério o relacionamento, ela passa no shopping, ela diz, oh, que coisa linda, já compra, assim, já pensando no depois. Não sei se hoje as coisas estão diferentes, mas na minha época, a criatura, como gostava muito de um negócio, o relacionamento está ficando sério, ela já imaginava aquilo na casa dela e começava a comprar. Quando o indivíduo resolvia que ia casar, já tinha um tanto de enxoval pronto, não sei. Hoje, eu não sei se o povo está menos adiantado, hoje não temos muito isso, né? O povo hoje está devagar e tudo, não tem isso. Que bom, isso é bom, eu acho, né? Mas se é que tem, isso não é muito coisa. Eu nunca vi um homem passar no lógico de, oh, isso lá em casa, não tem isso. Tem isso? Não tem, não sei. Eu acho que não. Bom, de qualquer sorte, a criatura estava já comprando as coisas assim, extraoficiosamente, sabe? E estava maduro o relacionamento, eram noivos. Tá. Um dia ele chega dizendo que quer terminar porque conheceu outra pessoa. É sempre um baque emocional, não é? Terminar namoro, às vezes, não é fácil, gerar noivado. E não é uma questão de ser namoro ou noivado, é de ter afeto envolvido de verdade, né, com grande consistência. Pois bem, 2 meses depois, a mãe dela chega à casa dizendo para o pai dela que está se separando. Aproveitou o embalo? Não, não se tratava de mera coincidência. O noivo dela começou a se relacionar com a mãe dela. Tá puxado para você? Espera. Vou te contar. Tá puxado, né? Mas calma, escuta até o final. E aí, quando ela se separou, a mãe, né? O que é a partilha dos bens, não sei o que, não sei o que. Eles tinham 2 apartamentos, um do lado do outro. E quando fizeram a partilha, ela ficou com um apartamento e outro, mas porta colada, assim, sabe? 101, 102. E aí a criatura, quando se separou, dividiu os bens, ela foi morar com o ex-noivo da filha na porta do lado. Aí, algum tempo depois, uns 2 anos e alguma coisa, o pai dessa minha colega desencarnou. Diz ela garante, que era de desgosto, sofrimento e aquela coisa toda. Diz que foi isso, não tem dúvida disso. Então, além de ter o fim do relacionamento, além de se sentir traída pela própria mãe, ela ainda imputava a responsabilidade da morte do pai à mãe, que o afrontou morando na porta do lado. Isso gera mágoa, não gera mágoa? O povo já tomou partido, você viu que o povo já tomou partido. Vocês estão ignorando reencarnação, todas aquelas coisas, né? Vocês não sabem de nada. É bom quando a gente conta essa história, no final inverte, né? O culpado de inocente. Mas calma, eu não vou fazer isso. Eu não vou ser cruel com vocês. É o você decide o final da história, né? E aí, nessa história de traição, ela alimentou muita mágoa. E pelo que a gente viu, né, naquela coisa do gráfico, qual é a capacidade de alguém perdoar tanta coisa acumulada com alguém que tem um relacionamento afetivo de muita proximidade? É mais difícil, né? Vocês sabem que quanto maior o depósito que a gente faz em que a pessoa será boa para a gente, bota aspas, maior a dificuldade de perdoar, provavelmente, porque dói mais, né? E qual é a gravidade dessa ofensa? Então, se a gente perceber, o negócio está longe assim na curva, né? Então, diluir isso não é um processo fácil. Essa é uma história difícil.
Razão pela qual quero crer que ela não teve sequer coragem naquele primeiro momento de dizer que ela era a filha. Entende? Mas tem mais coisa por trás disso, depois a gente vai falando aos poucos. Essa mágoa acumulada, não diluída, ela vai se transformar numa coisa chamada ressentimento, que é o tema de hoje. E se a gente for pegar a estrutura da palavra, ressentir é ficar sentindo. Imagina uma notícia ruim. Aquela dor da notícia, da descoberta de uma coisa muito ruim. O ressentido fica sentindo esta mesma dor repetidas vezes durante muito tempo. Porque ele sente e ressente aquilo por um longo período. Não é fácil viver com esse tipo de experiência dolorosa existencial. E por conta disso, o ressentimento vai trazer diversas consequências. A pessoa vai todos os dias se contaminando. Eu queria fazer uma referência a um outro capítulo da Nise, quando ela trata das... Eu estou abestado hoje, não estou lembrando o negócio das coisas. Espera aí. Das personalidades controladoras. E uma coisa que eu não tinha pensado, uma coisa que ela me despertou, que nunca tinha passado pela minha cabeça, é que existe a personalidade controladora ativa, que é o que a gente normalmente associa, o indivíduo que faz, que age, que quer mandar, que quer determinar, que quer que as coisas aconteçam do seu jeito e tal, mas existe também a personalidade controladora passiva. E é engraçado que eu ainda não tinha atentado com clareza e consistência para isso. E essa coisa do ressentimento tem isso. Há algumas pessoas que se aproveitam da condição de vítima, vou chamar assim, e esse ressentimento, somado a uma pessoa que tem uma personalidade controladora, vai dar um resultado que não é assim dos melhores, vamos dizer. Bom, como é que funciona para quem ofende e para quem é ofendido esse processo do ressentimento? Os dois sofrem. Já vou antecipar que não tem vida fácil em conflito, de nenhuma natureza, em especial nos conflitos familiares. Os dois, quem ofendeu e quem é ofendido, vão sofrer as consequências desse ressentimento. Deixa eu explicar para vocês. Aquele que é ofendido, ele começa com a mágoa, que a gente já falou, e essa mágoa não tratada, não diluída, não articulada do ponto de vista do perdão, ela vai se tornar ressentimento. E o ressentimento traz muito sofrimento, porque você sente muitas vezes a dor daquela experiência ruim porque você passou. E quem ofende? Quem ofende, quem gera uma dificuldade para o outro, quem causa um problema para alguém, vive muito inevitavelmente, porque esse é um processo natural do seu psiquismo, ele gera a culpa. Ele sente culpa por ter feito aquilo. Ele pode estar convicto de que fez e faria de novo, seja o que for, mas lá dentro tem a culpa que vem fazendo o seu trabalho de punição. E esta culpa também não trabalhada, a semelhança da mágoa, ela vai gerar um outro sentimento que é o remorso. De um lado eu tenho aquele que vive corroído pelo remorso. Do outro eu tenho alguém que se ressente todos os dias. E como é difícil a aproximação, o processo terapêutico é muito complexo. E aí a proposta da Nise no final do capítulo é fazer uma espécie de dinâmica terapêutica. E nesse caso em especial, eu achei assim, muito interessante, muito fácil e muito eficiente. Eu realmente acho que essa página final, que fica nos amarelinhos assim, realmente ajudam, porque, aliás, eu estava falando da dificuldade de se aproximarem. Uma das coisas que ela se propõe é ter uma conversa com essa pessoa, mas se não dá para ter a conversa, ela diz para você fazer isso mentalmente ou colocar alguém que possa representar simbolicamente essa pessoa. Mas é necessário que a gente fale sobre isso com o outro, nem que seja projetado numa terceira pessoa. E aí, a gente já viu que nós temos duas pessoas relacionadas, as duas com problemas, com consequências graves desse fenômeno,
e vai acontecer o que Nise chama de desajuste dimensional de sintonia. É um problema de sintonia mesmo. Os dois encarnados entram num processo de sintonia vibratória um pouco mais baixa e eles abrem espaço para um processo que é absolutamente explicável do ponto de vista espiritual, que a gente conhece como obsessão. E a gente já sabe também pela doutrina espírita que a obsessão pode ser de desencarnado para com encarnado, mas pode ser também entre encarnados. E o que decorre dessa relação já não é mais a consequência psicológica do problema. É um processo de obsessão, nem que seja de um encarnado para com o outro. Se é que, e normalmente é assim, não abre espaço para, nessa sintonia vibratória mais reduzida, os desencarnados se associem para amontoar, para volumar a complexidade desses problemas. Bom, fato é que, coincidentemente ou não, essa colega nunca mais conseguiu casar. Teve alguns namorados, mas ela nunca conseguiu engrenar nos relacionamentos. E ela culpava muito a vida, e ela era vítima, né, de tudo isso, e tinha um discurso do por que as coisas não dão certo para mim, além de ter acontecido aquilo, não deu certo com fulano, não deu certo com Beltrano, mas conversando com um amigo, que é amigo comum, e foi namorado dela, a fala dele é clara, no sentido de que ela não abria espaço para ninguém acessar mais aquele coração. Olha uma primeira consequência do ressentimento. O ressentimento, olha como é que funciona o processo, olha que complexo. Como gera culpa no outro, para aumentar essa culpa, eu preciso ser mais vítima, porque quanto mais vítima eu for, mais culpa o outro sente, eu quero punir o outro. Só que para que eu seja vítima, eu tenho que ser efetivamente infeliz. E ela busca a infelicidade com uma tentativa de se vingar do outro. Estão percebendo como é complexo isso? E aí, nesse mecanismo que a pessoa não se percebe, ela que podia dar um ponto final naquilo, traçar uma linha e dizer daqui para frente vai ser diferente, porque eu não quero mais saber disso, ela fica revivendo, sentindo novamente aquela experiência e se colocando interminavelmente na condição de vítima. E isso só avoluma porque vai trazendo novos sofrimentos. É o que de Joana de Ângeles, lá na série psicológica, vai falar do sofrimento do sofrimento. O sofrimento é um processo natural. Repito, Nise dizia lá já no início do capítulo, a mágoa é natural para aquele que passa por experiências de dor, mas ela tem que ser diluída. Agora, quando eu, além de sofrer pela experiência, fico sofrendo porque sou um sofredor, eu acabo trazendo para a minha vida novas dificuldades que não estavam sequer no rumo do meu planejamento reencarnatório. E por conta disso, o que acontece? Ela começa a confirmar aquilo que ela, na cabeça dela, criou, mas efetivamente não era uma experiência necessária, que ela precisaria viver. É fundamental que o perdão aconteça, porque senão os dois envolvidos nessas dificuldades vão continuar trajetórias de dor e vão carregar essas dificuldades para além. Daí, novas relações familiares difíceis, em novas encarnações. E onde é que isso termina? Onde é que isso para? Estão percebendo como é complexa essa coisa? Mas está claro o mecanismo de como é que funciona? Então, nesse processo obsessivo. No momento, os dois, quem ofende e quem foi ofendido, eles são opositores. É como se fosse fulano versus Beltrana. Mas chega um momento em que esses dois, um porque precisa se culpar e o outro porque precisa gerar a culpa, eles entram nessa simbiose obsessiva e eles já não são mais opositores. Eles são parceiros. Parceiros de mútuo sofrimento. Isso vai gerar uma parceria que parece que é uma inimizade, mas é uma junção por afinidade. Afinidade, como conceito neutro, ela pode vir tanto para o positivo quanto para o negativo. E pessoas ressentidas, que se afinizam com pessoas que sentem culpa, elas se alimentam. Isso pode crescer até uma proporção que a gente não consegue imaginar. Bom,
Diante desse caso, a própria Anísia vai tratar, e eu só vou mencionar porque não tem tempo de trabalhar e também não quero perder o meu foco. Ela vai falar de 2 doenças muito específicas, que são fruto desses processos em vidas anteriores. Eu acho que vale a pena ler. O autismo e a esquizofrenia. Aliás, no filme da Anísia, um dos esquizofrênicos que ela trata tem a ver com uma desilusão amorosa, para quem viu o filme. Né? Quando uma pessoa lá, um afeto, terminou o relacionamento para se relacionar com o irmão dele, ele entra no processo, né, da doença e termina esquizofrênico. Então, aquele caso me lembrou exatamente do caso lá da minha colega. E é isso. Quem continua esses processos por longos períodos na mesma vida pode desenvolver doenças gravíssimas, tal como a esquizofrenia. E muitas outras. Então, diante desse cenário, é importante a gente entender que quando a gente adoece, alguma coisa foi mal digerida. Em regra, a doença não está no corpo, ela se manifesta no corpo, ela não tem a sua causa primeira no corpo. A causa está no espírito. E esse espírito que não aproveitou essas experiências, ele acaba, digamos, escoando para o corpo como válvula de escape. Porque lembra que a gente falou que tem que ser diluída a mágoa? É isso. Se eu não consigo diluir, isso vai aumentando, eu tenho que ter uma válvula de escape. A válvula de escape mais natural para esses processos não trabalhados de maneira adequada é a doença. Em geral, é a doença. E a esquizofrenia em especial é um grau tal em que a pessoa não consegue lidar com aquela, que ele se isola. Ele se isola numa condição psicológica de proteção, para ele conseguir lidar com a dor que aquilo representa. E uma das grandes sacadas da Anísia foi exatamente perceber que a arte era uma manifestação não dolorosa de deixar aparecer esses sintomas. No judiciário, quando uma criança passa por dificuldades muito agudas de abuso sexual e coisa do gênero, hoje as varas têm implantado uma coisa que se chama depoimento sem dor. Porque antes tinha que perguntar, tinha que investigar, tinha que produzir a prova, tinha que colher depoimento. E o que fazia? A criança ficava revivendo aquelas experiências. Então hoje não se faz mais isso. Coloca-se a criança no espaço lúdico, ela vai pintar, ela vai falar sobre aquilo e indiretamente a gente vai percebendo os efeitos que aquilo gera para aquela criança. O depoimento sem dor é hoje uma estratégia do judiciário com esse viés psicológico que de alguma forma o corpo naturalmente busca por meio da doença. É uma forma não dolorosa de eu resolver esse problema. Mas ficar doente é muito doloroso. Mas é menos doloroso do que o enfrentamento da conversa que esses dois precisariam ter. Entende? Então ele escoa pela doença e o espírito acaba, digamos, aliviando essa pressão do sofrimento porque passa essa pessoa. E algumas pessoas são tão ressentidas e têm tanta dificuldade de diluir e de escoar esse sofrimento, que elas caminham por onde passam, procurando alguém para fazer de bode expiatório. E aí vem uma outra questão, mudando um pouco o rumo dessa prosa, que alguns ressentidos têm uma necessidade tão grande de achar uma causa, um culpado pelo seu sofrimento, que não raro ele encontra alguém que por algum motivo teve um desentendimento, algum problema, e ele começa a projetar nesta pessoa a causa do seu sofrimento. E é muito importante para o equilíbrio das nossas existências que a gente não se ofereça como bode expiatório dessas realidades de dor indizível, porque a gente não consegue imaginar. Ele começa a arrumar, onde quer que esteja, alguém em quem projetar, se ele não tem mais o seu agressor perto dele. Se é alguém que já desencarnou, ou alguém que ele não viu, porque foi alguém que lhe causou uma violência, por não conseguir projetar para ele aquela culpa de que ele gostaria para poder dar aquela equilibrada, o que ele faz? Ele arruma alguém. E quantos de nós, nas nossas experiências cotidianas, não temos relações difíceis com pessoas que, nem vou entrar no mérito da reencarnação, se você fez alguma coisa antes, para ele estar projetando em você, nem vou meter minha mão nessa questão.
Mas quantas pessoas, aparentemente sem motivo nenhum, projetam em você responsabilidades de coisas que você efetivamente não tem? Então, é muito comum que essas pessoas procurem indivíduos para quem transfere essa dor. São pessoas muito difíceis de convivência, e aí quem tem pessoas difíceis nas suas convivências familiares sabe o quanto é ruim, porque você chega motivadão, né? Você sai da casa espírita e vai para casa, cheio de amor para dar, pronto para ser caridoso, e joga aquele otimismo, aquelas frases positivas. Mas há pessoas para quem o poço não tem fundo. Você pode encher de alegria, encher de otimismo, porque como o poço não tem fundo, rapidamente aquilo se esvai e a pessoa nada aproveita. Eu vou desabafar que eu tenho uma turma em especial que tem uma senhora que é muito ressentida. Mas sabe aquelas pessoas em que a dor fica vincada na pele? E a gente percebe, pelo o rosto, o corpo, a psicomotricidade é de sofrimento? Sabe do que eu estou falando? Tem gente que você passa na rua, você nunca viu, diz, gente, mas que pena, aquela pessoinha sofre, né? Você vê que ela sofre. Aliás, lá no centro mesmo, onde eu trabalho, tem uma senhora que fica vendendo uns negócios. Não sei se alguém passa ali pelo metrô da Carioca e vai reparar, orem por ela. Uma senhora que vende uma galinha insuportável, sabe? Aí ela aperta aquela galinha, não sei se vocês já viram. Já viu? Vê se você concorda comigo, é uma impressão minha. Ela fica apertando aquela galinha que é insuportável. É feia a galinha, tá? E é um barulho insuportável. É um negócio que já é desagradável por si só, né? Ela fica apertando aquele negócio, ela não fala um nada para vender. Você imagina que ela está vendendo, que ela está segurando umas 3 no braço, tem uma na mão ali, né? E você olha para a cara dela, ela sofre. Ela sofre, não estou brincando. É um sofrimento que você olha e diz, aquela pessoa sofre. E aí, essas pessoas... Eu me perdi, peraí. É que eu fiquei lembrando da bichinha, tadinha, perdi o foco. Dá até calor. Não, sofrer eu já lembro que ela sofre. O povo está dando cola aqui. Está falando que ela sofria. A aluna, obrigado, olha só, me ajudou a buscar o foco. E aí eu tenho uma aluna que é assim, aquela coisa de sofrer e tal. Menina, eu já me preparei, porque eu saio exausto, exaurido. A sensação é de que eu subi, no 8º andar o negócio, que eu subi de escada. Não estou brincando, eu saio de lá cansado. E a gente que já conhece essas coisas, já chega preparado. Mas, gente, não tem preparação que dê conta da criatura. Eu no outro dia pergunto assim, qual é o seu nome? Aí ela assim, já é chamado? Eu digo, não, querida, eu vou botar o seu nome na mesa mediúnica. Aí ela riu, eu não estou brincando não, querida, vem cá. Você tem religião, o que você faz da sua vida? Conta aí, desabafa. Não fala, não fala. Não fala, criatura. Aí é difícil, né? E aí eu na aula queria brincar com ela, não sei o que, a gente faz uma piada, todo mundo ri, ela faz assim. Não sei se deu para ver aí atrás. Ela mexe lá e diz assim, aham. E essas pessoas estão por aí, né? Elas estão, às vezes, dentro das nossas casas. E o sofrimento que toda a família tem com a depressão, com a angústia, que essa pessoa traz, é muito difícil. Porque ressentimento é doença infecto-contagiosa. Você coloca um ressentido no ambiente, não demora muito. As coisas estão diferentes. Estão diferentes. É importante a gente buscar ajuda terapêutica específica. É que tem muito tempo que eu não... 7h15, tá. Tem muito tempo que a pessoa... Tem muito tempo que a pessoa não. Isso era eu dizendo que tem muito tempo que a pessoa não dá palestra, eu tinha esquecido. Até ela esqueceu, eu estou falando, vai contaminando, né? Vai contaminando. 5 minutos. Não, se até 7h15, eu tenho 10, né? Bom. Espera aí, deixa eu me organizar. Então, todos nós vivemos com essas pessoas. E é muito difícil conviver com elas. Vamos assumir que essas pessoas precisam de terapia específica, tá? Mas é necessário também colocar religiosidade na vida dessas pessoas
e em especial a gente que conhece as teias espirituais que são geradas a partir disso, a gente precisa sim fazer mesa mediúnica, a gente precisa trabalhar perdão, porque senão isso não se resolve. Bom, a Nise vai tratar, num determinado momento, falando da questão do foco da dor. E ela vai sugerir para a gente que o ressentido pode desenvolver uma dependência do ressentimento. Porque depois de muito tempo nesse processo de vitimização, o que vai acabar acontecendo? Se ela resolve irromper com essa barreira do sofrimento e começar a sua vida, ela olha para trás e vê assim, olha quanto tempo eu perdi. E como é que ela justifica que a causa da dor dela estava, antes de tudo, nela mesma? Então chega um momento que o medo de superar o ressentimento gera uma dependência com esse sentimento. Não sei se vocês conseguem perceber que, ainda que haja sofrimento em sentir novamente uma dor muito grande, ficar no lugar de conforto é muito mais fácil que ir romper com a dor, reconhecer em si mesmo a causa dessa dor e começar uma nova história. Então, há situações em que a gente prefere sentir a dor já conhecida a enfrentar dores novas que vão nos levar à ausência da dor, à superação da dor. É de muita tristeza esse processo todo, por isso o ressentimento é tema difícil. Achei pesado o negócio, né? Mas é indispensável que a gente fale sobre essas questões, porque quem convive com pessoas ressentidas, sem ser esse bode expiatório, ser simplesmente alguém que está perto, quando você entende o mecanismo que leva aquela pessoa a estar naquela condição, você começa a culpá-la menos por estar naquela, ainda que tenha a responsabilidade sim, mas começa a culpá-la menos. Porque é incompreensível que assim, você vê, às vezes a pessoa não tem uma dor, não tem uma doença, não tem problema financeiro, não tem isso, não tem aquilo, está desse jeito por quê, caramba? Você não entende. Mas quando você entende o processo, e muitas das vezes essas dores são tão grandes que a pessoa não fala. Eu vivi a experiência de ter um parente que quase morrendo foi trabalhar essa coisa do perdão, porque já estava ali no momento do ou vai ou racha, né? De coisas que ninguém na família sabia que ele tinha vivido com o outro. Ele e o outro, ele e o irmão tinham vivido, mas o pai não sabia, a mãe não sabia, as mulheres não sabiam, os sobrinhos não, ninguém sabia. Os dois ficaram nesse processo a vida inteira sem ninguém dizer para ninguém. Então, quando a gente tem pessoas autodestrutivas, que é uma expressão horrorosa, mas pronto, usei, a gente precisa entender que existe, pelo adoecimento, um processo não trabalhado de dor. Porque a doença só se manifesta quando eu não soube lidar com a trajetória existencial de muita dificuldade que eu vivi. Isso ajuda a gente não a explicar, mas a entender por que pessoas com essas dificuldades convivem com a gente. E em entendendo, a gente tem um pouco mais de paciência com algumas dessas dificuldades, sempre quando dá, mas vou repetir, não se faça você também bode expiatório dessas dificuldades. A dificuldade de diluir isso é da pessoa. Ame, auxilie, trabalhe, mas não se faça redentor. Há pessoas que se anulam em nome de ajudar aquele que não quer ser ajudado. E os dois vão junto para o buraco. Joana disse uma vez para Divaldo, faça o que você puder pelas pessoas que você ame. Mas quando as pessoas que você ama não quiserem receber ajuda, segue adiante. Porque você precisará estar saudável para algum dia voltar atrás e estender a mão. Se você ficar com ela, vão os dois para o fundo do poço. Não estou falando em abandono. Eu estou falando em alto amor. Estão percebendo? Você pode conviver com alguém com alto amor. E a pessoa reclama, e você diz, eu conheço a origem desse processo psicológico. Eu não vou ficar me sentindo responsável e parar a minha vida para dar conta de alguma coisa que eu sei que não é isso que ele está falando. Mas também não vou culpá-lo, porque a dor dele é legítima. Quando a gente entende esse processo, a gente vive um pouquinho melhor. E é essa reflexão que eu desejo para vocês. Fiquem com Deus.